tema de hoje é o julgamento na história, a destruição dos impérios. Daniel, capítulo 7. Aqui eu procurei algumas figuras que representam os impérios que a Bíblia cita, né? Aqui é uma figura, não sei se está bom para você aí atrás, isso aqui é uma parede babilônica encontrada em ruínas, que fizeram uma restauração. Eles gostavam de leão, da figura do leão. Se você pesquisar na internet aí, você vai encontrar que em muitos lugares babilônicos, na antiga Babilônia, em ruínas, existem tipo ladrilhos, eles faziam esse tipo de figura, gostavam de leão. Aqui tem uma figura que representa Roma e seu Coliseu. Aqui uma fotografia de ruínas do Império Persa, ruínas do Império Grego. E aqui, quem sabe qual que é essa aqui? Casa Branca. E essa aqui? Moscou, o Kremlin, né? Moscou. E isso aqui? Hã? Quem falou aí? União Europeia. Muito bem, galera. União Europeia, né? Então, são poderes, tentativas de unificação. A Europa simboliza o que Daniel tinha dito, né? Governos fortes, governos fracos, que não há uma unidade perfeita, né? Eles tentam ter uma unidade, mas não conseguem muito sucesso nessa unidade. Então vamos ler Daniel capítulo 7. Vamos nos deliciar com Daniel capítulo 7. Sugiro deixar a sua Bíblia aberta, porque depois você possa querer consultar. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Ele escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Use aí agora a sua imaginação. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada a mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e foi-lhe dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. Veja que interessante. Em outra versão fala ancião de dias. Ancião de dias. Os teólogos entendem que aí é uma manifestação visível do Deus Pai. Porque a gente vai ver o Filho aparecendo logo depois aqui. Verso 10. Em um rio de fogo brotava da sua presença, milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a 4ª besta
foi morta, e o seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, aí a aparência de Jesus, vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião, veja bem, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu a autoridade, honra, soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Aí eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto. Minhas visões me aterrorizaram. Lembre bem, Daniel, um senhor, nessa época tinha 70 anos. Cerca de 70 anos. Por isso me aproximei de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 bestas, grandes bestas, representam 4 reinos que surgirão da terra. E no final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo e eles dominarão para todo o sempre. Olha que coisa linda. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, esmagado os restos com seus pés. Eu também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e pequeno chifre, que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. E esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Imagina que visão, né? Imagina como é que está a sua cabeça agora pensante aí. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Olha que interessante. Um período de tempo. Esses pequenos chifres, chifre que significa um poder que surge da 4ª besta, consegue vitória contra o santo povo de Deus. Aí o 22. Até que o ancião de dias, na corrigida de fiel está ancião, de dias significa o eterno, o Altíssimo veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a 4ª besta é o 4º reino, que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo, oprimirá o seu povo santo, o povo santo do Altíssimo, tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu. Vou repetir isso aqui. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e o meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas para ninguém. Só escreveu. Veja bem, irmãos, o fim dos impérios. Se puder voltar, Ellen, agora. A profecia de Daniel que destrói a política mundial. Veja bem, se existe uma profecia, uma visão, onde aparecem 2 personagens supremos sobre todo o universo, o ancião de dias
e um semelhante ao Filho do Homem, que é chamado diante desse ancião de dias e recebe a autoridade para governar e dar poder ao seu povo, para um governo eterno e para interrupção e julgamento de todos os impérios que querem sobreviver, independentes da soberania de Deus. Por que vai perdendo qualidade? Né? Ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro. Porque vivem dizendo, não dizem que Jesus é o Senhor. Foi lido um texto pela Ale aqui, toda boca que confessar que Jesus é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor não é simples não, gente. Jesus é o Senhor do seu dinheiro, é o Senhor da sua vida, do seu corpo, do seu tempo. A gente ocidental precisa voltar lá atrás e entender o que é senhorio, o que é ser servo. É domínio, é confiança, é providência, é serviço. Confessar que Deus é o Senhor, eu tô para te servir. Eu estou para gastar energia, caloria, para te servir. E aí a gente chega à conclusão, pelo livro de Daniel, que nenhum reino, por si só, quer submeter-se ao senhorio de Deus. E nem Israel, que era o povo de Deus, quis. Como é que surgiu para o povo de Deus? Deus chamou um povo. Livro de Gênesis, Deus tem a sua criação, um homem e uma mulher, formam a humanidade, chama patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, da sua descendência formar um povo. E um povo que anda com base no seu governo e nas suas leis. Esse povo, natureza humana, que é a minha e a sua também, não esculhambando eles, mas entendendo que nós temos a mesma semelhança, esse povo não quer ser governado por Deus, que chegou ao ponto que em 1 Samuel capítulo 8, Samuel era juiz, e o povo chama Samuel, o negócio é o seguinte, nós queremos um rei. E Samuel fala, não, mas já tem Deus, eu sou juiz. Samuel fica chateado e vai falar com Deus. Ó Deus, olha o que esse povo está pedindo, um rei semelhante ao povo cananeu. Aí Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. É a mim. Então, nenhum reino quer dar glória a Deus. E se algum desses reinos estiver falando em Deus, não caia nessa falácia. Porque simplesmente usa o nome de Deus para ganhar voto. Não caia nessa falácia. Se algum governante disser que vai implantar o céu na terra e dizendo que Deus vai governar, fuja desse cara. Porque a profecia, a revelação do ancião de dias, a revelação do semelhante ao Filho de Homem que é Cristo, deixa bem claro que nenhum reino vai desejar o governo de Deus, que todos os reinos se configuram como algo sinistro, como uma besta. Quando o texto diz besta, significa um animal, mas num contexto profético de algo de poder, mas um poder esquisito, um poder de absolutismo, um poder de uma falsidade de devoção, um poder de arrogância. E aí a gente vê aqui que quando Daniel capítulo 7 simplesmente está confirmando o que foi dito em Daniel capítulo 2, que na explicação que a gente leu, o leão alado, o leão com asas, significava o Império Babilônico, o urso significava o Império Medo-Persa, o leopardo com 4 cabeças, o Império Grego. Se você pegar um livro de história, vai ver que o reino grego se dividiu em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande, por isso o leão alado com 4 cabeças. E a besta mais terrível, né, ela aparece aqui, a imagem não deve ter ficado boa para você aí,
ela com chifres, e a besta mais terrível, ela advém do Império Romano, e parte dela está aqui na era dos pés de ferro misturado com barro, que é o pequeno chifre. Olha que beleza, irmãos, que você pode pegar as Escrituras Sagradas e um livro de história e praticar um culto racional. Se alguém virar para você e dizer assim, não, fé é algo irracional, fé é fé, eu creio em algo que seja racional. Não, o Evangelho é altamente racional, acompanhado cronologicamente. Só a cegueira espiritual impede de ver essa cronologia, essa história acontecendo. Só o desvio de finalidade das reuniões cristãs impede do povo conhecer isso aqui. Porque, por exemplo, se eu tivesse com a finalidade se a Prisma tivesse a finalidade de ter lucro, isso aqui não dá lucro. Isso aqui não gera grandes entradas financeiras. Isso aqui não gera incentivo a pessoas fazerem barganha com Deus. Não, isso aqui gera obediência, temor, admiração a Deus, respeito a Deus e saber que Ele governa toda a história. Quando se fala besta, está falando de poderes, de forças de oposição a Deus. O texto de Daniel fala que ele estava olhando e durante a visão viam 4 ventos. Ventos, no contexto profético, simbolizam guerras, conflitos, convulsões sociais. Jeremias cita isso, Apocalipse cita isso. Quando fala que os ventos estavam balançando o mar, agitando o mar, o texto de Daniel capítulo 7 começa assim: mar ou água simboliza povos, multidões, nações, línguas. Então quando fala ventos e mar, se representam lutas, comoções políticas, guerras e destruição. O que a gente está vivendo hoje? Ventos para tudo quanto é lado. Quando fala 4 ventos, simboliza os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais. Apocalipse também usa 4 ventos. Apocalipse 7:17. Então, as mudanças, os impérios, as quedas e ascensões de novas potências são resultado de agitações de ventos, agitações sociais, agitações políticas, agitações geopolíticas, causadas por guerras, conflitos entre as nações. Aí Daniel capítulo 7, Apocalipse 7:1 diz: depois eu vi 4 anjos de pé, 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que está dizendo Apocalipse capítulo 7? Que a última besta, ela está contida, está sendo contida no seu ímpeto pelo sangue, por fazer do povo a desobedecer a Deus, a rejeitar a Deus. Ela ainda está sendo contida por um determinado tempo. Ou seja, então Deus tem o controle sobre toda a história. Ele domina sobre todas as histórias. Ele domina sobre cada império. Ele vai implantar o seu reino eterno por meio do seu Filho. Aí a gente viu que a primeira besta era um leão com asas de águia, a segunda besta parecia com um urso, a terceira besta um leopardo com 4 cabeças. Agora a quarta besta, o quarto poder arrogante, cruel, totalitário, autoritário, onde sustenta governos, poderes. Aqui o chifre tem significado profético de serem poderes. Tinha um chifre, dos 10 chifres, ele apareceu no meio, outro chifre pequeno, no verso 8, e 3 dos maiores chifres foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele, e o chifre pequeno tinha olhos como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Falava com arrogância. O que caracteriza, irmãos? O espírito do fim caracteriza poderes e governos arrogantes, buscando
totalitarismo e autoritarismo. E por mais que possa usar o nome de Deus, eles, quando falam com arrogância, eles estão se colocando no lugar de Deus, como deuses. Entretanto, no verso 9, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, foram colocados alguns tronos e o ancião de dias se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã, sentava num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, um rio de fogo brotava na sua presença. Imagine a cena, milhões de anjos serviam, muitos milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Livros sendo abertos significa que Deus tem o registro de cada ação, tomada de decisão na história. A quarta besta, causadora do conflito global, então é eliminada, conforme o contexto de Daniel capítulo 7. E a gente pode destacar duas pessoas da divindade aqui. O ancião de dias, no verso 13, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus Cristo é retratado no Antigo Testamento como aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Ah, como era a forma de Jesus antes de se encarnar? As Escrituras deixam bem claro que Cristo era semelhante a um ser humano. Recebeu autoridade, ele foi conduzido à presença do ancião de dias, recebeu autoridade, verso 14, honra, soberania, para que povos de todas as nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, e seu reino jamais será destruído. Daniel, no verso 15, fica perturbado, pede explicação a um ser angelical, ficou aterrorizado, e a explicação foi que as quatro bestas representam um reino, eu já passei aqui, e no verso 18, muito interessante o verso 18, Ellen, no final o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para sempre. Olha o que te aguarda aqui. Olha o que te aguarda. Vale a pena trocar a sua salvação por uma promoção, por um desejo, por perseguir algo que vai afundar, que não vai à frente? Vale a pena perder? Você, não, mas e se eu morrer? Você vai ressuscitar, vai vir com Cristo nas nuvens para começar um governo eterno na terra, num novo cenário, num novo céu, numa nova terra, aonde todas as ideias humanas, as ideologias, seja da direita, seja da extrema direita, seja da esquerda, seja conservadora, seja progressista, vão se extinguir. E será o governo eterno de Cristo. A única ideia que garante pessoas a participarem de um reino entregue ao povo santo, para viver para sempre dominando, reinando, é o Evangelho. E tem gente que pensa até hoje que é a direita que vai fazer pessoas entrarem na eternidade, no governo eterno de Cristo, que é ou que é a esquerda, ou que é ser conservador. Não, é o Evangelho. É o Evangelho. Mas antes disso acontecer, no verso 25, vai acontecer momentos difíceis. Um poder, um dos chifres, que vai ser um ser humano, que vai ter um poder mundial, uma ascensão mundial, ele vai desafiar o Altíssimo e vai oprimir o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar as suas festas, as suas leis, e eles serão colocados sob o controle por um tempo, tempos e meio tempo. Grande prova de fidelidade a Deus, para o povo do Altíssimo. Esse tempo, tempos e meio tempo, a gente pode, numa outra mensagem eu vou explicar melhor.
Contudo, o tribunal julgará e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Por que eu e você vamos entrar na pilha do que está acontecendo no mundo e entrar em desespero e paranoia? Por quê? Eu não estou preocupado com bomba atômica. Eu não estou preocupado com Putin. Não estou preocupado com Trump. Esses caras são amebas na mão de Deus. Eu não estou preocupado se o presidente tal tem um código lá que vai acionar, se o cara é meio maluco e tem código. Não estou nem aí. Eu estou descansado na soberania de Deus. Por isso que eu não entro na pilha em ideologias políticas. Por isso que eu não coloco minha esperança em nenhuma ideia política. Porque todas elas têm ideias redentoras de liberdade, transformação, tentar trazer o céu na terra, mas elas não são simétricas. Não há uma simetria. Há um lugar legal, mas perde a forma em outro. E aí é feita por homens. Homens são falhos, homens morrem. Homens são hipócritas. Nenhum homem consegue trazer paz, prosperidade e segurança. O Evangelho está nos ensinando que é só o Cristo que vai resolver o problema de governo na terra. Aí a gente tem 3 pontos importantes para encerrar. O primeiro ponto importante é que as nações estão sujeitas aos ventos de conflitos que assolam a terra. Não se assustem com os ventos. Não se assuste com a humanidade empolvorosa. Não se assustem se Estados Unidos e Rússia, as nações europeias estão quase chegando numa guerra pelo Ártico. O Ártico está derretendo gelo, aquilo ali é uma rota comercial importante. A China tem navio lá, a Rússia tem. Estão fazendo manobras militares e a OTAN também está lá fazendo manobras militares para um lugar cheio de gelo. Não se assustem. Se comparados com o futuro com Cristo, do governo de Cristo, os governos humanos de fato têm aparência estranha, assustadora, besta. Os governos têm aparência assustadora. Os governos têm aparência arrogantes. E aí a última cartada para colocar ordem no mundo é ser autoritário e totalitário. O governo, o poder na mão de um só. A terra está clamando por um homem que seja totalitário, que governa todas as coisas e suprime tudo debaixo de um domínio só. É o caminho aberto para aquele que está descrito no livro de Daniel, o pequeno chifre, com falas arrogantes. E ele que vai perseguir o povo de Deus. Aí eu estou te dizendo o seguinte, alerta. O que Cristo falou em Mateus 24? Cuidado, vão aparecer falsos cristos. E quando Jesus falou vão aparecer falsos cristos, ele não está falando de religião. Jesus não está falando de alguém vestido de branco, igual o Henrique Cristo, e com um lenço vermelho, um lençol vermelho parecendo a bandeira do Peru, a camisa da seleção do Peru. Não. Jesus está falando de política, irmãos. Está falando de alguém que vai virar para a sociedade, para a humanidade e dizer: está em mim o paraíso, o céu na terra. Eu vou resolver todos os problemas. Eu vou trazer paz. Eu vou trazer prosperidade, eu vou trazer segurança. Aí Jesus, alguns dos escolhidos serão enganados. Teve um que falou esse dia que em 7 meses acabou com 7 guerras. Tem esse discurso. Eu amo ver esse tipo de discurso, porque é o discurso do espírito do anticristo. Eu não estou dizendo que fulano de tal é. Eu não estou dizendo que ele apareceu ainda. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando que é esse espírito que a humanidade quer trazer. É esse tipo de pessoa, de governante que o povo clama. Mas quem clama por esse tipo de homem? Porque não se submetem ao senhorio de Cristo. E esse pequeno chifre era mal educado, hein?
Verso 11, podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Falava palavras duras e pesadas que o povo gostava de ouvir. Fiquei olhando até a quarta besta que foi morta e seu corpo destruído, lançado no fogo. Outra coisa que a gente aprende, irmãos, que Deus governa limitando os poderes das bestas na história. Enquanto Daniel observava toda a cena, e o ancião de dias sentou para julgar. E eu gosto muito de um salmo. Eu gosto tanto do salmo, mas eu não guardo qual é o capítulo, qual é o número. Que diz assim, ó: enquanto os mares rugem, a terra treme, há um rio que alegra a cidade, que as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário lá na morada do Altíssimo. Ou seja, enquanto o mar, a multidão, está sob o vento dos conflitos globais, a multidão não consegue mais conversar, dificilmente você vai ver alguém de ideias diferentes conversando. Isso está afetando o futebol, por exemplo. O futebol está assim, tá ficando assim também. Está ficando esquisito. Onde Deus se assenta no trono, está tudo sob controle. E o texto diz: sentava-se no trono de fogo com rodas e chamas ardentes. Milhões de anjos o serviam, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E ele julga a quarta besta. Nós estamos no resquício da quarta besta, onde o chifre pequeno vai aparecer. E para concluir, Deus está formando um povo para governar o seu reino eterno. Deus está formando um povo. O verso 27, então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus, e o reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. E o verso 18, põe o verso 18, Ellen. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. A sua vida está escrita aqui. A pergunta para nós hoje: nós somos esse povo? Como é que se forma um povo, irmãos? Por que Deus só trabalha com o povo? Mas peraí, a humanidade não é todo mundo filho de Deus? Não é. A humanidade é a criação de Deus. Mas o brasileiro não é povo de Deus? Não é. Deus tem a sua criação, tem a humanidade, e de meio dessa criação ele forma um povo, os filhos de Deus. Mas todos os que receberam o Filho, o semelhante ao Filho do Homem, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Muito bom, Wagner, muito bom, pessoal. Filhos de Deus. E como que se torna filho de Deus? Por meio da conversão. Eu estou indo na mesma ideia dos sistemas desse mundo político, econômico, social, olhando as suas esperanças, acreditando nas suas esperanças, e Deus não é o meu Senhor. Por mais que eu fale que em Deus, Ele não é o meu Senhor, porque eu não gasto energia com Ele, eu não me dedico a Ele, eu não tenho relacionamento com Ele, então eu estou seguindo. Conversão é: eu ouço a voz do Espírito, ninguém sabe como é, para onde vai um vento do Espírito, e de repente eu creio. Então começa com a conversão. Eu creio, então conversão, eu converto, eu mudo de caminho, agora eu vou para o caminho do reino de Deus. Fazer parte do povo de Deus só vai reinar eternamente aqueles que fazem parte do seu povo, começam com a conversão, e essa conversão é autenticada pelo batismo. O que acontece? Quando eu batismo, eu estou diante de uma comunidade sendo aceito, recebido para essa comunidade que é um povo. E no mesmo significado de descer da água, a minha morte para todas as ideias, ideologias e forma, cultura do mundo, eu levanto para acreditar, para mostrar que eu creio em Cristo, que se fosse depender de mim, eu estava perdido.
eu já estava condenado, mas pela cruz de Cristo que morreu em meu lugar, nem dignidade eu tenho para morrer em meu lugar, nem para isso a gente presta. E se juntar todo mundo na balança, vai pesar mais ainda, porque só presta o próprio sangue de Deus. O tamanho da ofensa do meu e do seu pecado é tão grande que só servia o preço da própria vida do Filho de Deus, de tão grave que é o nosso pecado. Então a gente converte, a gente se batiza, a gente parte por uma comunhão, ter a crença em comum, viver uma vida em comum, ser amigos. E não é só vir ao culto, não é só ter uma experiência gospel de um culto de domingo, olhando um palco, luzes, fumaça, um show e passando por uma experiência como se fosse no show do Roupa Nova. Não é isso. O culto é comunhão, é olhar nas pessoas, é fazer amizades, é apoiar uns aos outros e ser um povo se preparando na sala de espera para receber essa promessa aqui, para receber um reino eternamente. Não é só comunhão também, é conversão, batismo, comunhão e santificação. Buscai a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? Eu olho para a lei de Deus com outros olhos e eu sei que eu não vou ser capaz de cumpri-la corretamente, aí eu dependo do sangue do Cordeiro e quando eu falho eu vou correndo pedindo misericórdia aos pés de Cristo. Eu não gosto de pecar. E uma das maiores vantagens, quando um cristão parte para outra vida, é que ele deixa de pecar contra o seu Senhor. Santificação, você aprende a usar os utensílios da mesa do rei. A gente era um mendigo e passa a se tornar um separado no reino. E a espera, e agora a gente aguarda a volta do nosso Senhor. Eu estou muito esperançoso para ver o Senhor nos ares. Será espetacular participar desse momento. Por mais que talvez tenha que participar de 3 anos e meio de uma tribulação. Mas vale a pena. Vale a pena. Na espera, na minha e na sua espera, a nossa fidelidade é colocada em prova. Prova para Deus, não. Deus já conhece o nosso coração. É prova para você mesmo, para mim mesmo. Aí a pergunta para nós, para a gente pensar, é o seguinte: você está esperando o reino de Cristo? Ou você está vivendo para comer, para dormir, levantar, tomar café da manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar, tomar café da tarde, jantar e dormir de novo? O apóstolo Pedro chama isso de pessoas como se fossem animais, que vivem nos seus próprios instintos de vida, de sobrevivência. Deus está nos chamando para ser um povo que o ama, que raciocina, que olha para o cenário global e vê os ventos e descansa nele, que está tudo sob controle. Tudo sob controle. O que a gente deve fazer? Cada dia converter nosso coração. Nosso coração é enganoso e sempre quer voltar para o outro lado. Tenhamos reflexão no batismo que a gente recebeu, que a gente passou. Morreu, identificou com Cristo. Esse mundo não me merece. Não merece tanta atenção assim. Comunhão, santificação e perseverança na espera. Quero dizer para você que se você está cansado, está sobrecarregado, joga nos braços do ancião de dias. Isso, Deus não te deve nada, tá? Se você está esperando alguma resposta de alguma ação, Deus já fez tudo o que tinha para fazer por você. Ele se entregou lá na cruz. Deus não está te devendo nada. Mas se porventura, em alguma área na sua vida privada, precisa de uma resposta, de uma ação, Deus ainda faz. Ele fez na minha, eu testemunhei aqui. Ele faz na sua. Ele cuidou de Daniel nos seus pormenores, cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego e cuida de você.
Seja fiel até a morte. Não permita que circunstâncias te deixem de mal com Deus. Já ficou de mal com Deus? Tem alguém de mal com Deus? Ah, não está acontecendo isso na minha vida, eu estou chateado. Não faça isso. Significa que ainda não amadureceu para entender a importância, a seriedade do reino de Deus. Quem você conhece e você ainda não teve coragem de pegar um gancho de uma conversa, de abrir um caminho de conversa, que vai haver um reino. Os reinos da terra nunca conseguirão integridade, conformidade e sobrevivência. Quem você conhece está indo para o inferno, não vão participar do reino. Por que nós não estamos anunciando de uma maneira sábia, sem ser chato, mas pegando ganchos na desesperança deles? O cenário político hoje é um excelente gancho para você usar o livro de Daniel e mostrar o Cristo. Quem? Vamos orar ao Senhor. Deus, nesse momento nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, diante de um domínio sendo demonstrado aqui, Senhor, tão tranquilo, os quatro ventos soprando sobre as multidões em colapso, em conflitos, em guerras, porque não se sujeitam a Deus como o Senhor, e o Senhor tão tranquilo, com o cronograma pronto para julgar ou limitando os poderes das bestas de forma que o Senhor se revele o seu amor, o Senhor se revela por meio da cruz do seu Filho, o Senhor se revela por meio da sua ressurreição e o Senhor se revelando por meio da sua igreja. Ah, Deus, que bom que a gente pode hoje confiar, que bom que a gente pode ouvir, abrir um livro de história e compreender que está tudo se cumprindo, Senhor. Que beleza, que coerência, mas Deus, nos ajude a ser fiéis até o fim. Como nós somos perigosos, como o nosso coração deseja tanta coisa que está fora da sua beleza, da sua santidade, do seu governo. Como nós somos perigosos, Senhor. Limita nosso livre-arbítrio, Senhor, por favor. Por favor, obrigado, Senhor, por já ter limitado o nosso livre-arbítrio diversas vezes e limita o livre-arbítrio das pessoas que nós amamos, ó Deus, que possam estar sujeitas a uma escravidão obsessiva num pecado ou numa ideia que não é redentora, que não é o Evangelho, Senhor. Faça isso e ajude-nos a sermos fiéis até o fim e anunciar com coragem essa sua mensagem, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.